Em vista que Hugo Moura e Matheus Carvalho, né, se fincaram ali a titularidade, estão jogando muito bem. Quero que você fale um pouco sobre essa disputa por posição. Para o Alex, você chegou, inclusive faz 2 anos hoje que você foi apresentado para a torcida em São Januário, e naquele momento era uma expectativa muito grande, você contribuiu bastante em 2020 e 2023, mas não teve tanta sequência com titularidade, principalmente quando o Ramon Dias esteve aqui. O que você pode dizer, o que faz mudar, o que faz você acreditar que pode dar a volta por cima, pode de fato dar ao torcedor o que ele esperou e o que você atribui não ter conseguido tanta sequência. E para você, Marcelo, tem 2 reforços aqui, o Emerson Rodrigues ainda não foi apresentado, já teve a apresentação do Coutinho. O que esperar sobre reforços que o torcedor ainda quer mais, porque 4 vitórias consecutivas já está olhando para a parte de cima da tabela e reforços sempre são importantes, né, para incorporar ainda mais o elenco. Essas são as perguntas. Começa por aqui, senão eu esqueço. Por isso que eu começo. Depois você refaz. Eu nos últimos anos, eu atuei como primeiro volante. Na minha saída do São Paulo, até no Fenerbahçe, durante 3 anos, joguei como segundo. Mas nos últimos anos tenho atuado como primeiro volante. E, como eu falei anteriormente, eu acho que essa subida de nível do elenco tem muito a ver com o que o Matheus e o Hugo têm feito, porque, para mim, os volantes são o cérebro do time. Então, eles têm feito um ótimo trabalho e a competitividade ela só é boa para o clube. A minha chegada, é óbvio que eu tenho que respeitar e vou respeitar. Como eu falei, eu tenho muito para aprender com eles ainda e também aconselhá-los em algumas coisas para que o Vasco cresça. Então, a minha vaidade hoje está de lado e o que eu quero é ajudar o clube. Se eles estão bem, eu vou lutar para que eles continuem bem e quando tiver a oportunidade de entrar em campo, eu também vou tentar manter o mesmo nível deles para que o Vasco não perca nunca numa saída ou numa entrada de um ou de outro. Eu acho que o campeonato é muito grande e o mais importante é que o Vasco sempre mantenha um nível alto para competir com todas as equipes. Pode repetir? Eu acho que essa é a minha. O que não deu certo na primeira passagem que você espera que dê? Os motivos que você não teve tanta sequência, principalmente em 2023. Explicar um pouco por que não deu certo ou não tão certo e o que faz você diferente para essa nova passagem. Então, a expectativa é sempre grande, né? Todos sabem da qualidade que eu tenho, o torcedor espera isso dentro de campo. Então, a sequência acho que foi a opção do treinador, que dia a dia eu treino forte, eu chego lá cedo, saio quase o último de lá, então a expectativa sempre vai existir. Eu vou, como eu falei, eu vou trabalhar duro e quando tiver oportunidade eu vou demonstrar o meu valor. A montagem de elenco é sempre algo que a gente tem que ter bastante cuidado, né? A gente hoje no Vídeo pela manhã, eu estava com 32 atletas do elenco profissional ali no Vídeo pela manhã, antes do treinamento. A gente quer ter sempre o elenco o mais competitivo possível. Como o Souza muito bem citou, quando a gente tem essa disputa sadia por posição, quem se beneficia é o Vasco. O calendário do futebol brasileiro, ele geralmente, nessa transição do semestre, ele bota muito jogo em sequência, quarta e domingo. Junho e julho são meses que o Campeonato Brasileiro costuma ter 7 rodadas e a gente ainda tem as Copas. Então o calendário aperta bastante, a gente precisa ter esse nível de competitividade. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que ter equilíbrio por causa da folha salarial, do investimento que é feito ao longo da temporada. Numa coletiva, um tempo atrás, com o presidente Pedrinho, eu sinalizei que essa janela de meio do ano é uma janela mais de correção do que de montagem de elenco. A gente trouxe o Felipe, o Souza, o Teixeira e o Emerson. São 4 atletas que ainda não estrearam. E a gente entende sempre a expectativa do torcedor, a gente compartilha esse mesmo sentimento, a gente fica feliz pelo desempenho do time e a gente tem sim avaliado, eventualmente, se é preciso ou não fazer novas correções ali, novos ajustes no nosso elenco. E o que eu falo diariamente para os jogadores, né? Quem me diz se o Vasco tem que contratar ou não são eles. A verdade do futebol é o campo. Então, se os jogadores entregam bom desempenho, entregam bons resultados para a equipe, isso é uma sinalização que a gente pode ter, às vezes, um pouco mais de equilíbrio na tomada de decisão. Então, eu busco ser sempre muito equilibrado e consciente nesse aspecto, porque trazer jogador
e isso é uma coisa que eu quero que o torcedor entenda, contratar não é a parte mais difícil. Agora, encaixar esse jogador na nossa mecânica de trabalho, que esse jogador respeite o clube de verdade, são situações que a gente tem que ter um equilíbrio maior, porque depois, se o jogador não tem a performance, e a gente precisa renegociar esse atleta contra o clube, muitas vezes a dificuldade é grande. Então, muitas vezes o clube fica com o elenco inchado e sem a competitividade, que é o principal. Então, o Vasco tem priorizado essa questão da competitividade, a gente ter jogadores que realmente possam entregar ao Vasco os resultados que o torcedor Cruz Maltino merece. Aqui, Tati, da Band. O Coutinho, na semana passada, foi apresentado aqui, né, em São Januário, e ele falou muito sobre voltar para casa e andar aqui em volta, nos corredores, e reviver isso. E acho que vocês dois, né, são exemplos de reviver essa história. Você voltou há pouco tempo, mas agora você volta com seus companheiros, seus amigos, e vocês três viveram isso tudo juntos aqui dentro. Queria que vocês falassem sobre essa amizade com o Coutinho, o quanto isso foi determinante para vocês chegarem aqui, e também essas conversas, né, da expectativa de vocês, o que vocês estão conversando aí. Imagino que deve ter um grupinho, alguma coisa para vocês falarem. Queria que você falasse um pouco sobre essas conversas com o Coutinho, e já emendo também sobre a estreia. Já conversaram com o Paiva? Como é que está essa expectativa para estrear com a camisa do Vasco novamente, né? Então, a gente viveu aqui uns 15 anos, eu, Souza, Coutinho, outros companheiros nossos. É uma alegria muito grande entrar aqui novamente. A gente conversa já, essa conversa já vem de anos já. Nós três, pô, você fala. Tanto problema. Esse aqui, ó, toda hora soltava na internet, 2020, 2000. Então, acho que é importante nossa volta, né? A gente conhece o Vasco como ninguém, né? Pô, chegamos aqui com 7 anos, Souza com 8. Então, a gente conhece muito bem o que é ser Vasco. Então, acho que vai ser um momento incrível, nós três junto com o elenco também. Estamos muito felizes. Realmente, isso já se fala há muito tempo, e eu, como sou o mais bocudo de todos, acabei antecipando muito essa conversa, né? E realmente é bom deixar claro aqui que nunca foi mentira, tá? Sempre foi um desejo muito grande de eu voltar antes. E a gente conversava muito sobre isso, mas eu sei que às vezes o torcedor é um pouco apaixonado pelo clube, não entende que a gente também tem uma situação. Eu acho que o maior erro meu, né, foi ter falado. Porque desejo a gente pode ter, guarda, né? E no momento certo a gente fala. Não consegue. Não, agora eu estou conseguindo. Então, para mim, é um sonho realizado, sim, ter voltado. E não somente ter voltado, mas ter voltado com o Alex, com o Coutinho. Dos três, né, eu fui o único que morei aqui. Então, assim, para mim, voltar aqui, trazer os meus filhos, daqui a pouco eu vou subir com ele para mostrar o quarto que eu dormia, ali na Barreira, onde eu frequentava à noite para comprar. Isso, tá vendo? Falou da Barreira. Falou da Barreira, vai ver na baile, né? Mas poder voltar, levar eles ali na Barreira para conhecer onde eu ia no mercadinho, fazer minhas compras. Então, assim, para mim, é algo muito especial. Poder reviver tudo isso, né? Já voltei outras vezes para visitar, para assistir jogo, para ver treino, mas vestir essa camisa novamente, poder reviver todas essas lembranças, para mim é muito especial. E eu espero que a gente consiga assim, entregar tudo aquilo para o torcedor que ele tá esperando, deixando claro que a entrega ela não é só dentro de campo. Existe um entorno disso que é muito importante. Eu acho que o Vasco precisava resgatar esse DNA vascaíno, e já começou com o Pedrinho e com o Felipe, né? Pessoas que foram criadas aqui, campeões, ídolos, e agora trazendo o Felipe, né? E a gente podendo estar vindo junto, ajudar. Eu acho que muito tem sido resgatado. Eu vejo no vestiário, eu vejo no olho dos olhos, né, dos meninos olhando para o Felipe. Cara, isso aí não pode ser normal. A gente não pode tratar isso. E a minha cobrança sempre vai ser essa. A gente não pode tratar como normal a volta de um Felipe na idade que ele tem, da forma que ele está querendo. É algo especial, a gente tem que viver esse momento. A gente tem que aproveitar, tirar o máximo dele e dar para ele aquilo que ele precisa para ele desempenhar um bom futebol. E a gente está ali no entorno, sempre ajudando, dando uma palavra. Os jovens estão aí precisando de bons exemplos, né? E a gente, cada um na sua proporção,
venceu, nós vencemos, estamos voltando já vencedores de tudo aquilo que a gente já passou na vida. Eles precisam olhar bons exemplos para que possam seguir. A gente está aqui também para isso. Boa tarde, Alex, Souza, Marcelo. Eu queria perguntar para você, Souza, falou um negócio muito interessante que no fim do ano passado você sentiu que esse reencontro não aconteceria mais, né? E eu queria perguntar justamente isso para vocês dois, no caso. Quando você, Alex, sai assim, e a gente sabe, tá muito nítido quanto vocês querem estar aqui, né? Quanto vocês se identificam com o Vasco nessa questão do DNA. Vocês dois acharam que esse reencontro não iria mais acontecer e nesse sentido agora, tá num momento muito bom do Vasco dentro de campo e fora esse discurso do Felipe e do Pedrinho, muito de resgatar o DNA do Vasco, que o torcedor do Vasco tem encontrado dentro de campo, né? Como vocês acham que dentro do elenco, assim, da liderança de vocês, natural, lógico, pela experiência, quanto vocês podem somar ainda mais isso dentro de campo e fora dele também? Eu realmente achei que meu ciclo com o Vasco tinha terminado, né? Em dezembro, né? Quando acabou meu contrato, então os processos que houve, eu achei que meu ciclo tinha acabado. Então, Deus me deu uma nova oportunidade de fazer uma nova história. E quando se fala de Vasco, é diferente. Então, a gente tem um mês, né, Souza, que a gente vem conversando bastante sobre essa nossa volta. Então, graças a Deus estamos aqui e vamos dar o nosso máximo dentro de campo. Eu compartilho do Alex da mesma ideia, porque em dezembro, quando eu fui embora, eu assinei por 1 ano e meio, né, com o Başakşehir. Então, na minha mente também o ciclo teria acabado. Sinceramente, eu fui bem triste, porque eu queria muito poder ajudar o clube de alguma forma e quando eu não pude, segui a minha carreira e assinei 1 ano e meio lá. Então, na minha mente também, eu acho que esse ciclo não acabaria da forma que eu pensava, né? Mas como o próprio Alex falou, Deus é tão bom que nos deu essa oportunidade e desde já, assim, não é novidade para ninguém, que o Alex estava na vida dele, eu estava na minha, a gente não pensava em ter voltado nesse momento porque não era uma opção do clube. Então a gente estava vivendo a nossa vida, óbvio, torcendo, sendo vascaínos que nós somos, para o clube, mas ressaltar e agradecer muito a Deus aí pela vida do Felipe, porque nunca, diante de Deus, ele sabe disso, nunca pedi para ele, de alguma forma, me sugerir. Então, a sugestão dele dos nossos nomes, eu fiquei até impressionado quando ele também sugeriu do Alex, porque nunca tínhamos conversado sobre isso, sobre ele sugerir o nome, o A, o B ou C, mas quando ele me ligou em abril até, falando, mano, vamos voltar, pô, eu falei, Felipe, pô, eu tenho um contrato e tal, é difícil, as coisas não são assim, não, vamos, cara, preciso de vocês lá e tal. Eu falei, vocês quem? Não, do Alex também. Eu falei, então vamos embora. Então, assim, a gente está aqui hoje muito feliz e tem uma gratidão imensa pelo Felipe, pelo que ele fez por nós. E eu tenho certeza que ele não fez à toa. Ele fez já sabendo que nós poderíamos ajudar o clube, ajudá-lo também nesse processo todo. Então, a gente está muito realizado, cara, muito feliz por tudo que a gente está vivendo nesse momento. E, Marcelo, só uma que eu esqueci aqui rapidinho para você. Falando mais diretamente, ontem o Pedrinho desconversou ali sobre o Mina quando foi perguntado. Eu queria te perguntar se o Vasco realmente está negociando com o zagueiro colombiano Mina. Nada, a gente tem aqui o Souza e o Teixeira. Vamos curtir o momento. Vamos curtir o momento primeiro aqui. A gente precisava dar uma respirada dos anúncios, pô. Tava vindo uma sequência de anúncios aí tão bonita da comunicação, daqui a pouco até eu tava chorando já, pô. Vamos dar uma respirada aí, uns diazinhos, pelo menos. Boa tarde. Em relação a esse clima de recordação... crianças aí para os caras chorarem de vez, fazer uma coisa mais bonita. Tá tudo aqui, ó. Todo mundo esperando aqui. Pegando esse clima de recordação, queria que cada um de vocês falasse de um jogo, de uma lembrança, de um jogo, assim, marcante com a camisa do Vasco, seja o ano que for, enfim, escolher um jogo, um gol, um momento ali, cada um. O meu é recente, né? Acho que se fosse aqueles 2 gols contra o Operário, ninguém estaria aqui nesse momento. Então, acho que eu pego esse jogo contra o Operário aí, que foi um momento marcante na minha carreira e pro clube também, né? Para mim, eu acho que é minha estreia, né? Pelo Vasco em 2008, Carioca, Alfredo Sampaio, treinador da época, né? Contra o Macaé, então foi aonde tudo que eu sonhava se fez realidade, né? Se tornou realidade. Eu trouxe minha família, os amigos e depois de quantos anos? Eu sou ruim de matemática, 16 anos, né? Eu estar aqui novamente olhando para trás e vendo que aquele primeiro passo que eu dei nesse estádio, diante daquela torcida, valeu a pena, tudo valeu a pena. Então estou muito feliz e essa é a minha maior recordação que eu tenho. Eu tenho outro jogo em 2009 também.
Gol do título. América de Pra Natal. subir pra primeira. América de Natal. É isso aí. Esses 2 jogos foram muito especiais no Maracanã. Você tem um jogo fora do Campeonato Carioca, Souza? Fora o Campeonato Carioca, eu tenho contra o Ponte Preta aqui. Em 2008, infelizmente, em agosto, setembro, eu quebrei o 5º metatarso. E eu já jogava de titular na equipe, não pude me recuperar para terminar o ano com o time. Então eu vi todo aquele drama de um Vasco gigante que sequer sonhava em cair, caindo pela primeira vez. Aquilo para mim mexeu muito comigo, eu não poder estar dentro do campo. Em 2009, quando eu voltei, tive muita dificuldade. O Vasco montou um elenco até melhor do que o ano anterior para a Série B daquele ano, com Carlos Alberto, Léo Lima, o Alex já muito bem, enfim. E aí eu não joguei naquele primeiro momento. Então eu joguei e pedia para descer para jogar com o Júnior, para manter a forma. E quando tive a oportunidade contra a Ponte Preta em casa, a gente já estava na 6ª colocação, estava indo muito mal no campeonato da Série B. E ali foi a virada de chave na minha vida, porque eu agarrei aquela oportunidade. Eu lembro até hoje que se eu não tivesse descido para jogar vários jogos que eu pedi para jogar, eu não teria força física suficiente para aguentar os 90 minutos contra a Ponte Preta. Então, eu dei um elástico invertido naquele jogo lá, sofri um pênalti e ganhamos de 3-1. E dali em diante, a gente começou a vencer e o Vasco acabou em primeiro muito antes do que a gente acabou planejando. Boa tarde, Souza. Boa tarde. Seja bem-vindo também, Alex Teixeira. Boa tarde, Marcelo. Leonardo do canal da Torcida Vascaínos. Cara, eu tenho uma pergunta um pouco mais íntima para vocês dois, que vai no âmbito familiar, porque a apresentação de vocês foram bem emocionantes. Vocês envolveram seus filhos, suas famílias. Primeiro eu queria saber como é que foi, né? Porque vocês tinham essa previsão de voltar, por muitas vezes ela foi frustrada, e vocês conseguiram voltar todo mundo junto agora. Queria saber como é que foi no dia, sabe, da certeza, tipo assim, eu vou voltar hoje, sabe? Como é que foi essa comunicação com os familiares, né, com os filhos, com a esposa, e também a você, Souza, uma em particular, no seu anúncio, seus filhos fizeram ali a comemoração do Verrete. De quem foi essa ideia? Foram deles mesmo, porque assim, a gente é vizinho, né? O Verrete é vizinho nosso lá, ele mora de frente pro Coutinho e 1 minuto andando para minha casa, então a gente sempre se encontra. Eles gostam muito do Verrete, né? Então eles gostam de fazer essa imagem. Em relação ao vídeo, a gente não esperava, os caras da mídia deitaram aí na apresentação, porque realmente foi tudo. Eu saí de casa para treinar, quando eu voltei já estava tudo feito, eu não sabia de nada. Então, quando a gente foi fazer ali uma pequena entrevista, quando eles me entregaram a carta, eu não entendi nada, meu filho me entregando o carro, camisa do Vasco, e eu fiquei muito emocionado, porque eu ouvi a voz dele, me deram um fone, eu também não estava entendendo para que eu vou usar fone para entrevista. Quando deram o play ali, eu ouvindo a voz do Nicolas, né, lendo a carta, cara, aquilo para mim foi uma bomba, realmente foi marcante para mim, tem sido, e eu vou levar isso para o resto da minha vida, vai ser um vídeo na qual eu já guardei e que eu vou recordar para todo sempre. Em relação ao Vasco, eu só tive a certeza quando eu realmente assinei. Eu falei, agora realmente o negócio tá sério. E, cara, como eu falei anteriormente, é um sonho sendo realizado, né? E agora eu sei da responsabilidade que existe nesse sonho. Então vamos trabalhar para poder entregar aquilo que a gente sempre tentou prometer para o clube. Então, como o Souza falou, ninguém esperava nesse vídeo todo, até porque eu saí para treinar às 8h30 e logo em seguida minha esposa saiu, veio aqui para São Januário. Fazer esse vídeo foi muito rápido, demorou o quê? 2 horas, 3 horas no máximo. E quando eu voltei do treino, ela já estava em casa, falei, pô, impossível. Aí quando foi de tarde, lá 4, 5 horas, saiu o vídeo, pô, foi emocionante demais, até porque minha família toda é vascaíno. Minha filha, pô, mais velha, já entende o que é ser válido, tu viu? Vou investir nela, vamos ver se meu moleque de 1 ano vai jogar também. E ela ficou muito feliz, que ela perguntava o tempo todo, por que, papai, por que tu saiu? E eu não tinha uma resposta, sinceramente não tinha uma resposta. Então hoje ela está aqui do lado, daqui a pouco ela vai entrar aqui, ela está muito emocionada, assim como minha outra filha, meu filho também e minha esposa. A gente está comunicando a federação hoje na nossa inscrição no Carioca Sub-20 feminino, né? Calma aí, tem 11 anos só.
Tô convencendo a mãe primeiro. A mãe ainda tá... E Vamos o ver. ofício tá ficando pronto. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Alex, Souza. Boa tarde, Sejam muito boa tarde. bem-vindos de volta ao Vasco. Matheus Obrigado. Guimarães do Lance. Souza, você falou sobre os olhos da garotada da base brilharem, com o Felipe no vestiário sendo uma grande referência. Como é que, no caso, para vocês dois, como é que é a garotada da base com vocês? Os olhos deles também brilham para vocês dois, para o Coutinho? E fazer uma pergunta particular para você, Alex. Como é que o Payet recebeu a notícia do seu retorno? Vocês que foram grandes amigos em 2023, vocês até chegaram a trocar mensagens sobre o seu retorno. Obrigado. Então, acho que eu falo com o Payet diariamente. Desde que eu saí daqui, eu falo com ele. Mando mensagem dando força, a lesão que ele teve, eu sempre mando mensagem para ele seguir firme. E foi o primeiro cara, quando eu cheguei lá, estava lá no vestiário, me deu um abraço, trocamos algumas palavras em inglês lá. E ele está muito feliz, está muito feliz. Em inglês lá, o francês também, a gente é poliglota. E a gente está aqui para dar suporte para ele, para o Coutinho, para toda a equipe. Que precisar da gente está disponível. Só acrescentando o Alex, cara, realmente, como eu falei, tem coisas que não são só dentro de campo, né? Você vê o brilho do rosto do Payet ao ver o Alex. Eu acho isso muito importante para ele como atleta, estar num país diferente, não fala a mesma língua, e ter uma pessoa que ele se identificou muito perto dele novamente, deu para ver que ele deu uma alegrada de novo. Então, em relação aos meninos, é difícil o menino brilhar, olhar para mim e para ele com o Coutinho lá, mas a gente sempre tenta, como eu falei, passar para eles, cara, as coisas que a gente aprendeu no futebol. Tem muita coisa que a gente aprendeu que eles vão viver ainda. E a gente sempre tenta, dentro do campo, dar um alerta de posicionamento, de corpo, disso, daquilo, outro, para que eles possam evoluir, porque foi um sonho nosso. Quando a gente era menino, o sonho nosso era que as pessoas mais velhas dessem esse apoio para a gente. Hoje, a gente podendo estar fazendo isso, né, para eles, é uma alegria muito grande. E eu espero que eles aprendam com a nossa chegada aí, da mesma forma que a gente está aprendendo com eles também. Aqui, ó. Teixeira Souza, Alan Santos do BTB Esporte, sejam muito bem-vindos ao Vasco novamente. Eu presenciei no ano passado, Teixeira, na última rodada, depois daquele alívio, São Januário já vazio, e você indo embora com a sua esposa, já à tarde da noite ali olhando São Januário, e você falou que achava que era o fim do seu ciclo. E hoje você é recepcionado ali pelo torcedor. O torcedor nem esperava te encontrar ali, você sai do carro, a galera já vai tirar foto com você, te deseja boas-vindas também. Nem dos seus sonhos eu imaginava que aconteceria isso. Quero saber, que você fale um pouco sobre esse episódio. E para o Souza, você falou que foi uma convocação do Coutinho, a sua chegada, a chegada também do Teixeira. Nessa conversa rolou também assunto, rolou nomes também de outros crias, e quem seriam esses jogadores? Então, eu realmente achei que meu ciclo tinha acabado. Quando cheguei no carro, comecei a chorar olhando São Januário, achei que eu talvez viria aqui para torcer para o time. E novamente Deus me deu a oportunidade de voltar aqui e em breve jogar novamente São Januário, né? E receber esse carinho aí do torcedor, a gente ficar feliz e empolgado novamente. Em relação a nós, a gente fala, eu por ser vizinho, né, do Felipe, a gente nesse meio tempo de acerto não acerto, eu ia quase todo dia na casa dele. Agora já não apareço lá tem 2 semanas, porque eu ia praticamente todo dia lá falar com ele sobre tudo isso. E que, como o próprio presidente falou na coletiva com o Felipe, que infelizmente esses nomes não estavam dentro da folha, né, que o Vasco poderia naquele momento trazer, e a gente tem que entender isso. Então a gente, depois disso, o Vasco começou numa crescente muito boa e realmente esses nomes não fazem sentido nenhum. E a nossa vinda, o próprio presidente já falou e a gente reforça. Eu fiz uma promessa lá atrás que quando viesse, eu nunca pensaria no dinheiro, eu colocaria o clube numa situação difícil e o próprio presidente já falou que de forma nenhuma a nossa vinda, ele analisou, não foi só um pedido do Felipe, mas ele analisou tudo em volta e viu que agregaria muita coisa, não só tecnicamente, como também fora, e não lesaria. Essa foi a palavra que ele usou, não lesaria o clube financeiramente. Então, por isso que tudo deu certo, tudo se encaixou. Então, a gente está aqui, como eu falei, para servir o clube, para ajudar naquilo que for preciso e o mais importante de tudo
é isso que a gente de forma nenhuma tá colocando o clube numa situação difícil. Pelo contrário, a gente está aqui para ajudar. Exato, quero reforçar esse posicionamento, é importante. O presidente Pedrinho já sinalizou, o Felipe Coutinho não fez nenhuma exigência de qualquer contratação de atleta. Foram nomes que ele sinalizou da possibilidade, a diretoria e a comissão técnica, de maneira conjunta, nós avaliamos a possibilidade desses atletas virem, entendemos que no contexto os atletas nos ajudariam ao longo da temporada e por isso o Souza e o Teixeira foram contratados. E na parte econômica também não colocaram nenhum empecilho, são negociações distintas, cada um tem a sua relação com o Vasco, são independentes e todos facilitaram nesse aspecto econômico o retorno ao Vasco. Aqui atrás, por favor. Claro que a escalação depende do treinador, mas como é que vocês estão se sentindo fisicamente? Estão prontos para jogarem? Talvez conversando também com o Coutinho, vocês três, quando é que a torcida vai poder ver os três em campo de novo? É possível que seja contra o Atlético Mineiro? Vocês já foram comunicados se vão viajar ou não? E deixa eu emendar nessa pergunta aqui, desculpa, Julinho. Não, vocês jogaram futsal aqui, né? Queria saber como é que era a experiência naquele momento ali, jogando futsal aqui na quadra. Vai, vocês podem lá. Jogar junto ou não, aí tem que perguntar pro pai. Mas já estão prontos para jogar contra o Atlético? Vão viajar, sabe? Não, a gente já está treinando já tem uma semana e amanhã a gente vai decidir. Amanhã a gente vai decidir junto com o clube. preparo. A gente está uma semana mais ou menos, a gente estava treinando fora, separado, mas muito diferente, né? Muito diferente. A gente começou a treinar com o clube agora e viu a diferença da intensidade, como é quando abre o campo, já dá uma abafada. Mas, como eu falei, pelo nosso querer, a gente, óbvio, queria ter jogado já, mas a gente tem que respeitar muito a questão física, que é importante para o clube, é importante para quem está à frente disso tudo, para que não tenha nenhum problema depois e a gente fique mais tempo do que deveria fora dos campos. Então, se eles entenderem, né, que a gente deve ir, eles vão levar, não nos comunicaram nada ainda. Amanhã é o último treino, né, e depois disso vamos ver como vai ser. A gente não tem ainda uma resposta, mas é óbvio que a gente está super ansioso para viver esse momento. Tá no ambiente ali, enfim, viajar junto, tudo isso é um sonho nosso, mas que vai passar pela validação do pessoal do clube, do departamento. A gente sabe a expectativa que tem, né? O torcedor fica, assim, quando os jogadores identificados com o clube retornam, mas a prioridade da diretoria e da comissão técnica sempre é o retorno esportivo. Então, o que a gente deseja é que o Vasco ganhe jogos, que o Vasco ganhe títulos. Se eles puderem jogar junto, atingindo esse objetivo, ótimo. Se para o Vasco ser campeão tiver que só jogar um, tiver que jogar nenhum, tiver que jogar parte do jogo, a comissão técnica está preparada e está autorizada para tomar a decisão pensando sempre no Vasco. Eles sendo identificados com o clube, sendo torcedores, até facilita, né? Porque entendem esse lado também, tem o mesmo sentimento que o torcedor que está na arquibancada. Então o torcedor tem essa segurança, qualquer decisão vai ser tomada sempre pensando no benefício do Vasco. Isso é que vai ser o determinante para a gente. E sobre o futsal, para mim, Não, eu joguei 2 anos aqui, né? Acho que voltar ali e ver a quadra, vem a história lá de trás, né? Acho que é emocionante demais estar aqui novamente. Eu igual, a gente jogou junto, né, no futsal também. E eu agora tenho um filho de 10 anos que ele está jogando lá na Arouca e daqui a pouco eu falei para ele, primeiro você tem que ir bem aqui. Depois, se eu for bem aqui, eu mando você fazer um teste lá. Ele também, quando que eu vou jogar no Vasco? Eu falei, não, primeiro tem que evoluir aqui. Então, é uma expectativa também da nossa família, de todo mundo. Eu tenho 4 meninos, espero que um vingue, né, pelo menos. Mas é muito legal a gente poder vir aqui, como eu falei, daqui a pouco eu vou levar eles ali na quadra para ver onde eu joguei e volta tudo na memória, assim, é muito legal poder ver esse momento. Boa tarde, Gabriel Rodrigues aqui do Trivela, sejam bem-vindos de volta. Obrigado. Souza, você ficou muito tempo fora, você já vinha aqui, visitava o Vasco, já fez tratamento no CT. Queria perguntar da mudança de estrutura nesse período todo que você ficou fora, como você vê a estrutura do Vasco hoje, e perguntar para os dois também uma coisa que o Coutinho citou na apresentação dele sobre o Colégio Vasco da Gama. Qual a importância do Vasco como um todo para a vida de vocês, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Como é que foi essa vivência e esse retorno agora de vocês também? Vocês já visitaram? Como é que viram tudo isso? Então, ainda não fui. Acho que a oportunidade é hoje de ir lá, relembrar lá o clube a escola que me formou, né? Eu cheguei aqui com 7 anos, saí com 19 para 20. A maioria da parte eu estudei aqui. Então, acho que relembrar de novo vai ser muito bom, junto com as minhas filhas, com o meu filho. Então, com certeza a gente vai lá depois daqui.
O Vasco foi para mim, para o Alex, que chega muito novo aqui, a base, né? O mais legal de tudo é a gente tem amigos em comum, que hoje em dia a gente tem até grupo, né? E o mais legal de tudo é ver que todos os amigos que estudaram com a gente, viveram com a gente ali, eles se tornaram homens de bem, né? Homens de bens, não se envolveram de forma nenhuma com uma vida errada. E tudo isso se deve ao Vasco, porque eles, infelizmente, não alcançaram, né, o nível que nós alcançamos, mas como pessoa eles se tornaram boas pessoas. Então o Vasco, ele forma seres humanos. Isso é muito legal, porque independente se eles vão vingar ou não, como a maioria não vinga, a gente sabe que no futebol é meio injusto essa questão, mas é a realidade. Mas o mais importante de tudo é que todos eles viraram homens de bem e a gente deve tudo isso ao Vasco. É muito legal. A gente está podendo falar aqui hoje, o Alex deitar no inglês com o pai lá. Tudo começou com o Vasco. Então, Colégio Vasco da Gama. A gente é muito grato ao clube por isso. Ah, sim. Então, é drástica a mudança de estrutura. Óbvio que o clube como o Vasco da Gama ainda, e eles sabem disso, ainda tem muito que evoluir, mas em relação ao que nós vivemos aqui há muitos anos atrás, é uma mudança drástica, assim, e eu acho que é um ponto inicial para colocar o Vasco da forma que o Vasco está vivendo hoje. A estrutura é muito importante e eu acho que o Vasco já subiu um nível muito grande e eu espero que aos poucos continue subindo para ficar ali nas cabeças do futebol brasileiro. É importante ter uma estrutura boa. O Vasco já tem uma estrutura muito boa. Eu vinha tratar ano passado e já vi a diferença muito grande e hoje está podendo usufruir dela. É muito bom para a gente. Eu falei com o Coutinho até isso antes da gente voltar, que falei, cara, a estrutura lá é outra já vai encontrar uma outra situação e para eles é importante, para jogadores futuros que virão também é importante ouvirem isso, porque o Vasco hoje já está num novo nível e creio que ainda vai evoluir muito mais. Boa tarde, Souza, Alex, Marcelo, Monique Danello, TNT Esportes. Vocês citaram aqui ao longo dessa entrevista vários pontos que eu acho que refletem muito o que vocês são para o Vasco nesse momento, né? Vocês falaram em história, reconstrução, DNA vascaíno. E no anúncio, né, da sua contratação, você falou que esse talvez fosse o maior desafio da sua carreira, Souza. Eu queria entender se, na tua visão, é um sentimento de tentar retribuir agora, no momento em que o Vasco está precisando, algo que o Vasco já deu para vocês. Como que vocês veem esse desafio? O que vocês esperam entregar e retribuir, de fato, para sair daqui quando essa história terminar, entendendo que a missão foi cumprida? E aí a pergunta fica para o Alex também. Obrigada. Souza responder. Eu costumo dizer que, para mim, tanto o jogo quanto o clube, o maior desafio é sempre o próximo, né? Então, o meu próximo desafio é o Vasco e eu, particularmente, digo que é o próximo e é o único.